Seja bem-vindo a mais uma Célula Marcados. Abra o seu coração e ouça a palavra do Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Que bom que vocês estão aqui. Que bom que vocês estão aqui. Que vocês possam abrir o seu coração nessa noite, porque Deus ele tem algo para falar com você. Amém? O texto de hoje se encontra em Êxodo, no capítulo 33. Êxodo, capítulo 33 e o verso 15. Você que trouxe a sua Bíblia, você que tem no seu smartphone ou no seu iPhone, acompanhe comigo. Você que não tem, me ouça. Êxodo, no capítulo 33, o verso 15 em diante. Diz assim: Então Moisés disse... Aqui a minha versão está em NVT, tá? Nova versão, a nova tradução. Então Moisés disse: Se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que teu povo e eu contamos com teu favor? Pois é a tua presença em nosso meio que nos diferencia, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. O Senhor respondeu a Moisés: Certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. E Moisés disse, no versículo 18, Moisés disse: Então peço que me mostre a tua presença gloriosa. Amém? Amém. Glória a Deus. O tema para essa pregação nessa noite é a presença de Deus. Irmãos, é algo tão importante, é algo tão magnífico a presença de Deus, só que nós meros mortais, a gente não dá a devida importância, né? Qual que é o contexto aqui? O contexto aqui é que no capítulo 33, o povo de Israel, eles se dispersam. Moisés ele estava no monte recebendo as tábuas da lei, só que Moisés ele ficou lá 40 dias. E o povo, quando ele não vê Moisés, ele começa a se desesperar. Cadê Moisés? Cadê Moisés? Cadê o nosso líder? E aí a palavra fala que eles começaram a tirar os brincos das orelhas, começaram a pegar as suas joias, derreteram no fogo e fizeram um bezerro de ouro. E aí, quando Deus vê isso, Deus fala para Moisés: Moisés, desce lá porque o povo se corrompeu, o povo se desviou. E aí Deus começa a falar com Moisés e fala: Moisés, eu não vou... pega o teu povo e guia, porque eu vou ficar daqui, eu vou guardar vocês, mas eu não vou com vocês. E aí vem toda esse versículo, esses 3 versículos que Moisés ele fala: rogo-te que me mostre a tua presença gloriosa. Em outras versões diz: rogo que me mostre a tua glória. Glória no grego é kodá, que significa o quê? Presença. A presença de Deus, irmãos. Isso é tão sério porque às vezes uma presença humana faz diferença na nossa vida. Porque assim, eu lembro quando eu era criança, eu lembro que a gente pinava pipa num campinho lá, e aí tinha uma firma atrás do campo. E aí quando os pipas caíam lá, a gente só esperava, né? Os outros amigos chegavam: caiu os pipas lá dentro lá. Vamos lá? Ah, não vou nada, lá tem cachorro. Aí os meninos falavam assim: não, vamos todo mundo junto, porque aí todo mundo pula, porque aí se acontecer alguma coisa, o cachorro pega todo mundo. Então, uma presença, ela traz benefício. Eu estou falando de presença humana. Academia. Vamos pegar a academia. Ô Alex, vamos fazer academia comigo? Mano, não quero fazer sozinho. Isso te motiva a fazer academia. Isso te motiva, não quero, eu não tenho vontade. Mas aí uma pessoa fala: não, vou fazer com você, né, Alex? Fazer com você. A pessoa vai lá e cria força para fazer. Na vida matrimonial, a diferença que faz a presença de um pai na família. A gente vê um filho que cresce com o pai e um filho que cresce sem o pai. A presença, irmão, a presença de pessoas é fundamental. Imagina a presença de Deus. Imagina a presença de Deus. E eu quero que você, tanto vocês como eu também, abra o nosso coração para que a gente possa ter uma visão diferente daqui para frente. Porque
Às vezes a resposta que você pede, você tem seus momentos de oração, vocês têm seu momento de busca a Deus, você tem muitas coisas na cabeça e pensa, nossa, mas por que disso, por que daquilo? A resposta é a presença de Deus. Devemos nos manter na presença de Deus. Eu separei alguns tópicos aqui, né? Pra gente falar. Primeiro tópico. A presença de Deus tem que ser prioridade. A presença de Deus ela tem que ser prioridade em nossas vidas. Então Moisés disse, se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Qual a prioridade que estamos dando para a presença de Deus? Irmãos, esse negócio é tão sério, que Moisés ele fala, se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Deus ele falou para Moisés, Moisés, vai, e eu vou ficar daqui. Eu vou abençoar vocês, mas eu vou ficar daqui. Só que Moisés fala, Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Quantos de nós tomamos decisões na nossa vida sem colocar a presença de Deus? Sem colocar Deus na frente? Quantos de nós? Irmãos, temos que colocar prioridade. Acordou? Agradeça, Senhor. Se a tua presença não for comigo para o trabalho, não me faça sair daqui. Senhor, se a tua presença não me guiar nesse dia, porque são muitas investidas que a gente tem durante o percurso do dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então a presença de Deus já tem que ser prioridade. O que você vai fazer, qual a decisão que você está tomando para a sua vida, o que você tem pensado, tem tentado em fazer, coloca a presença de Deus. Deus, me ajuda, Senhor. Eu estou com uma decisão para tomar, eu estou pensando em coisas aqui. Senhor, se a tua presença não for comigo, que não dê certo, que o Senhor venha me mostrar, mas que o Senhor venha comigo. A presença de Deus ela tem que ser prioridade nas nossas vidas. Porque sem a presença de Deus, não vai ter diferença. Não vai ter diferença. A gente será apenas só mais um. Então, o primeiro tópico, a presença de Deus ela tem que ser prioridade. Ela tem que ser priorizada nas nossas vidas. Acorde, agradeça. Está andando, Senhor, venha comigo. Vai tomar decisão, Senhor, me ajuda. A presença de Deus tem que ser prioridade. Segundo tópico que eu coloquei aqui. A presença de Deus em nossas vidas faz a diferença. No verso 16 ele diz assim, se não nos acompanhares, como os outros saberão que o teu povo e eu contamos com o teu favor? Pois é a tua presença em nosso meio que nos diferencia, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. Você vê que Moisés, ele questiona a Deus. Irmãos, que coisa mais interessante, né? Um homem questionando a Deus. Senhor, o Senhor não quer ir com a gente por quê? Qual que vai ser a diferença? Qual que vai ser a minha diferença se o Senhor não for comigo? Porque o que faz a gente diferente é a tua presença. Irmãos, a presença do Senhor, ela tem estado na nossa vida. Porque se a gente somente for bater cartão na igreja, se a gente simplesmente só for ser mais um, se for só mais uma vez, só mais um para participar de um culto, você não vai ter diferença dos outros. Você não vai ter diferença. Hoje, o meio evangélico, tá? O meio evangélico é o que mais cresce. Quantas e quantas pessoas estão entrando para a igreja? Às vezes a pessoa não tem nem a vida transformada, a pessoa não teve nenhum encontro com Jesus direito, a pessoa teve um sentimento, um arrepio, um calafrios e acha que é Deus. A pessoa não teve nenhum encontro, não sabe o que realmente é vida cristã. Hoje as igrejas estão cheias, mas cristãos são diferentes. Aqueles que honram a Deus, que são homens e mulheres de Deus, são diferentes. Então, se a presença de Deus não estiver no nosso meio, se a presença de Deus não for prioridade, a gente vai ser mais um. A gente vai ser mais um, teremos mais um título de evangélico. E o nosso título tem que ser homens e mulheres de Deus. Né? É a presença de Deus que nos diferencia.
E o último tópico que eu coloquei aqui é: devemos buscar a presença de Deus. O que você tem buscado na sua vida? O que você tem estado? O que te move? O que nos... Não, vamos parar para raciocinar. O que nos move para a igreja? O que me move ir para o culto? O que me move ser um cristão? O que me move ler a Bíblia? O que me move? O que me move estar aqui? O que me move estar nesse trabalho? Quarta-feira, dia de jogo, poderia estar assistindo futebol. Todo mundo aqui trabalhou, estão cansados. O que nos move estar aqui? Devemos buscar a presença de Deus. Por quê? Moisés disse no versículo 18: então peço que me mostre a tua presença gloriosa. Senhor, me mostra a tua presença, porque é o que vai fazer diferença. Irmão, Moisés ele poderia ter pedido muitas coisas para Deus. Moisés ele poderia ter pedido muitas coisas. Moisés ele não quis saber de riqueza. Moisés ele não quis os bens. Moisés ele não perdeu tempo. Ele só falou: Senhor, rogo-te que me mostre a tua presença. Rogo-te que me mostre a tua presença. E aí, mais para frente, no verso 19, o Senhor diz assim: o Senhor respondeu: farei passar. O que Deus fez diante desse pedido de Moisés? Isso aqui é magnífico, porque, irmãos, Moisés, tete a tete com Deus. Do jeito que eu estou falando com vocês, era a intimidade de Moisés com Deus. E Deus fala assim: o Senhor respondeu: farei passar diante de você toda a minha bondade, e anunciarei diante de você o meu nome, Javé, pois terei misericórdia de quem eu quiser, e mostrarei compaixão de quem eu quiser. Mas você não poderá olhar diretamente para a minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo. O Senhor disse ainda: fique nesta rocha, perto de mim. Quando a minha presença gloriosa passar, eu colocarei numa abertura da rocha, e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. Depois tirarei minha mão, e você me verá pelas costas. Meu rosto, porém, ninguém poderá ver. Moisés foi o homem que rogou tanto pela presença de Deus, porque ele sabia a diferença que a presença de Deus poderia fazer na vida dele. Ele não viu a face, porque nenhum homem pode ver a face de Deus. Por quê, Diego? Porque nós somos seres pecadores. E Deus é um ser santo. A santidade de Deus, a gente não suportaria a santidade de Deus. Mas Deus, ele faz Moisés ter o vislumbre. Ele vê Deus pelas costas. Irmãos, e sabe, para encerrar aqui, sabe o que Deus ele tem falado comigo? É que ontem no seminário que a gente tem toda terça e quinta, a gente leu aquele salmo de Davi, né? O salmo 51 que fala: ó Deus, cria em mim um espírito contrito. Senhor, restaure em mim a alegria da salvação. Aí o professor fez uma pergunta: Davi, ele tinha o entendimento que a gente tem hoje? Ele não tinha. Davi, ele não tinha. Nenhum profeta, nenhum homem de Deus, de Malaquias a Gênesis, tinha o que a gente tem hoje. Hoje a gente tem a Bíblia, a gente tem o Velho Testamento, a gente tem o Novo, a gente tem como pesquisar coisas na internet. Irmãos, olha só que coisa. E às vezes a gente não dá importância. E sabe o que é mais que constrange mais a gente? É que o Espírito Santo hoje, ele mora dentro da gente. O Espírito Santo, que também é representado pela presença de Deus, ele quer morar na sua vida. Ele quer morar dentro de você. O Espírito Santo, ele veio para que ele possa morar dentro do nosso coração. Só que a grande questão é o quê? No Velho Testamento, o povo, ele não tinha o Espírito Santo, a presença de Deus morando dentro da gente. Eles não tinham. Pode ver que se a gente olhar aqui, se você ler o Velho Testamento, você vai ver que homens de Deus, a presença de Deus vinha, usava e ia embora. Sansão, ele era um homem que era cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo vinha, usava Sansão e saía. O Espírito Santo vinha, usava Davi e saía. E muitos de nós hoje é assim com a presença de Deus. A gente só procura Deus quando a gente precisa.
A gente só procura Deus quando a gente quer algo de Deus. A gente só procura Deus quando as coisas não estão indo bem. A gente só procura Deus quando a gente está precisando de uma bênção. A gente não procura Deus em todos os momentos. Deus, ele não quer só te usar, te abençoar e sair. Deus, ele quer morar na nossa vida. Amém. Deus, ele quer ser um hóspede permanente na nossa vida. Amém. Amém? Amém. Feche os seus olhos.